Olá, gente. Boa tarde. Bem-vindos a mais uma aula de Cálculo 1, a aula de número 22. Na aula de hoje, nós vamos falar da derivada como taxa de variação instantânea. Mas antes de fazer essa definição propriamente dita, vamos olhar para esse quociente. O quociente que, como a gente já viu, ele representa o coeficiente angular daquelas retas secantes ao gráfico da função y igual a f de x, todas passando por um ponto fixo P, né? E quando você toma o limite desse quociente, com h tendendo a zero, a gente viu que aquelas secantes convergem para a posição tangente, da reta tangente no ponto P. Tá? Vimos essa interpretação importante desse quociente, do seu limite, portanto, da sua derivada, com o coeficiente de reta. Agora a gente quer dar uma outra interpretação. Se você olha para este quociente, veja, f de x mais h menos f de x, isso aqui, se eu represento essa diferença por ΔF, tá? Geometricamente, esse ΔF vai ser o comprimento deste segmento azul aqui no meu gráfico, que representa a variação da função f quando eu pulo de x para x mais h. Então, se no eixo dos x eu vario h unidades, a minha função ela dá um salto ΔF unidades. Então, ela varia de ΔF. Isso pode ter muitas interpretações físicas, tá bom? Por exemplo, suponha que essa função f de x, ela represente, por exemplo, o custo de uma empresa, digamos, calculado em dólar, um custo semanal para produzir, digamos, x toneladas de aço. Tá certo? Então, f de x representa o custo da empresa para produzir x toneladas de aço. Aí, suponha que ela queira produzir x mais h toneladas de aço. Então, qual vai ser o custo para essa nova produção? Bom, vai ser o f de x mais h. Agora, se você faz a diferença, né, do custo para produzir x mais h toneladas de aço pelo custo para produzir x toneladas, essa diferença, que é o ΔF, se você divide pelas toneladas excedentes, que é representado, no caso, pela variável h, então o que você vai obter é uma variação média do custo para produzir as toneladas de aço, tá certo? Quando você varia de x toneladas para x mais h toneladas. Ou seja, você obtém o custo médio para a produção de uma tonelada excedente de aço. É isso que representa esse quociente ΔF sobre ΔH. Então, pronto, temos aí uma boa interpretação para este quociente. Uma outra interpretação, pense agora que x é a sua variável do tempo, tá bom? E que f de x represente digamos, a temperatura de uma cidade no instante x, que é o tempo, no tempo x, tá certo? E aí, f de x mais h vai representar a temperatura desta cidade quando, sei lá, anoitecer. Vamos pensar aí que você, x representa as 10 horas da manhã e x mais h represente as 16 horas. Bom, então, qual é o quanto que a temperatura na cidade variou em média? Né? Qual que é a taxa de variação média da temperatura nesta cidade? Veja, quando x igual a 10 horas da manhã, o f de x é igual a 16 graus. Passadas 6 horas, f de x mais h, que é o f de 16, representa supostamente 26 graus. Então, a temperatura da cidade variou de 16 graus às 10 da manhã até 26 graus
às 16 horas da tarde. Então, a taxa média de variação é exatamente o ΔF sobre H. Tá? O ΔF, que é a diferença das temperaturas, vai ser 26 menos 16, portanto 10, dividido pelo período em que houve a variação, são 6 horas. 10 dividido por 6, 5 terços. Isso dá aproximadamente 1,7 graus por hora. Então, a cada hora, a temperatura foi aumentando em média 1,7 graus. Começou, então, com 16 e finalizou às 16 horas da tarde com 26 graus. Isso, veja bem, é taxa média de variação. Tá? E o que seria a taxa instantânea de variação? A taxa instantânea é o valor, é a taxa de variação da temperatura naquele instante T. Então, aí, o que você tem que fazer? Pegar o limite desse quociente e fazer o H tender a zero. Tá? Então, é um outro conceito. Tá? Taxa média é uma coisa. Taxa de variação instantânea é a variação produzida naquele instante, naquela variação instantânea de tempo. Tá? Imagina aqui na taxa média, a sua variação foi ao longo de 6 horas. Você agora reduz isso para, digamos, 6 minutos. Calcula essa diferença f de x mais h menos f de x sobre h, com h igual a 6 minutos. Ou seja, isso vai te informar o quê? Que à medida que o seu H vai diminuindo, a sua taxa de variação ela vai se aproximando da taxa que é, quando você toma o limite, é como se fosse a taxa de variação naquele instante X. Tá? Então, isso é representado pela derivada no ponto. Tá? Então, essa taxa de variação média, ela tem este significado. Por exemplo, suponha que f de x represente a velocidade de um carro no instante t igual a x. E f de x mais h represente a velocidade do carro no instante t igual a x mais h. Então, a velocidade, o que você teve? Uma variação da velocidade. Se você calcula a variação dessa velocidade dividido pelo tempo h, pelo tempo transcorrido, pensa que h é o tempo de intervalo em que você provocou a mudança de variação da velocidade. Então, quando você calcula esse quociente, você está calculando o quê? A taxa média de variação da velocidade nesse intervalo de h horas, que é a aceleração média do carro. Entendeu? E por aí vai. Então você pode dar muitas interpretações para esse quociente, f de x mais h menos f de x dividido por h. À medida que o h vai ficando cada vez menor, então essa variação média se aproxima do que a gente chama de variação instantânea, que é como se você obtivesse a variação instantaneamente, sabe? No instante t igual a x, imediatamente após, no instante t igual a x mais uma fração de segundos. Então ali você teve que uma variação quase que instantânea da sua variável f. Tá? Então isso, quando você pega esse h cada vez menor e toma o limite, o que você tem é o que a gente chama de taxa de variação instantânea. Então a taxa de variação instantânea da função f em relação à variável x no ponto x0 é, por definição, a derivada f' de x0. Por quê? É o limite daquelas variações médias quando h tende para zero. Mas a gente sabe que esse limite representa quem? O f' de x0. Então, olha, temos aqui uma nova interpretação para a derivada de uma função no ponto x0, que ela pode ser vista como a taxa de variação instantânea de uma determinada grandeza em relação a uma determinada variável. E quando você diz taxa de variação, você quer dizer taxa de variação instantânea. Tá? Então, vão ser sinônimos. Então, geralmente, a gente omite o termo instantâneo e fala apenas taxa de variação, dando a entender que é a taxa de variação instantânea. Tá? Então, taxa de variação é uma coisa, taxa de variação média é outra. Ok? Nós vamos dar mais interpretação para essa taxa de variação nos exemplos que a gente vai ver daqui a pouco. Geralmente, a gente usa a variável t, que simboliza o tempo, no lugar de x.
já que a gente pensa em variação como mudança em relação ao tempo. Tá? Entretanto, o adjetivo instantâneo é usado mesmo quando a variável x não representa o tempo. Que é o exemplo que eu dei aí para vocês, né, sobre o custo de produção das toneladas de aço. Como a gente vai ver aqui nesse exemplo. Você tem a área de um círculo variando de acordo com o diâmetro. Né? Dado um círculo de diâmetro d, a gente sabe que a área deste círculo é π vezes r ao quadrado. Como r é metade do diâmetro, então isso é π vezes d sobre 2 ao quadrado, portanto, a área em função do diâmetro é calculada através dessa fórmula, π vezes d ao quadrado sobre 4. Agora, à medida que se eu produzo uma variação no diâmetro, se eu mudo de d para d mais h, isso vai provocar uma variação na área, certo? E aí, quem vai ser a variação média? Qual vai ser a variação média da área quando o diâmetro altera de d para d mais h? Bom, neste caso, é você fazer a diferença, é o quociente, né? A calculado em d mais h, menos a de d, calculado em d, dividido por h, que é o nosso velho conhecido famoso quociente, certo? E aí quando você calcula a área quando o diâmetro for d mais h, então você joga na fórmula, então fica π sobre 4 vezes d mais h ao quadrado, menos π sobre 4 vezes d ao quadrado, dividido por h. Faz as contas, né, desenvolve os quadrados, e aí você conclui que a variação média é dada por essa expressão aqui, ó. π sobre 2 vezes d mais π sobre 4 vezes h. Tá? Então, isso que você está vendo aqui é a variação média da área da circunferência quando o diâmetro varia de d para d mais h. A pergunta, a que taxa a área muda em relação ao diâmetro quando d vale 10 centímetros? Agora eu quero a taxa instantânea. Porque, veja, quando eu mudo de d para d mais h, a minha área média, né, a variação média, produz essa quantidade. Tá certo? Agora, qual é a variação instantânea? Quando h for muito pequeno, pensa, a área vai mudar de d, de um diâmetro d para um diâmetro d mais h com h muito pequeno. Então, você vai produzir uma variação pequena, mas vai ter ali uma variação. Eu quero saber qual é a taxa de variação desta área. Quem vai me dar isso? É a derivada. Tá? Então, neste caso, o que eu tenho que calcular? A derivada, se a área ela é dada por π vezes d ao quadrado sobre 4, então eu vou precisar de calcular a área, que é d minúsculo, desculpa. Vou precisar de calcular a derivada da área em relação ao diâmetro d. Como eu usei a letra d minúscula, então ficou dd, mas tem que ficar claro no contexto que essa variável aqui representa o diâmetro, ok? Que é também o a' de d. É melhor, nesse caso, usar a notação linha em vez de usar a notação de Leibniz. Então, o que você tem que fazer? Calcular a derivada. A gente sabe que a derivada dessa expressão em relação a d é 2π d sobre 4, que é, portanto, π d sobre 2. Então, veja, agora eu tenho a taxa de variação instantânea. Então, à medida que o meu diâmetro vai mudando, quanto que varia a área? Qual que é a taxa de variação dessa alteração do valor da área? Para resolver isso, no momento em que d vale 10 centímetros, em outras palavras, você tem que calcular o a' de 10, quando d for 10 centímetros. Então, o a' de 10 vai ficar... É só jogar na expressão da derivada, que é π vezes 10 sobre 2,
Isso vai dar 5π. Se eu estou usando centímetros, então vão ser 5π centímetros quadrados por centímetro. Certo? Ou seja, a cada centímetro, a área varia a uma taxa de variação de 5π centímetros quadrados. Isso no instante em que o diâmetro é 10. Nós vamos voltar mais nesses problemas. Bom, a velocidade média e a velocidade instantânea. Outra interpretação importante que a gente dá para aquele quociente e para o limite dele. Pense num carro em movimento. Suponha que eu parti daqui. Tá? Esse aqui é o meu ponto inicial da trajetória. O carro saiu daqui no instante t igual a 0. Portanto, eu estou na posição s igual a 0. Aí vamos supor que após t, digamos, horas, né? Após t horas, o meu carro se encontra aqui nessa posição, tá? Que representa a posição do carro em relação ao ponto de partida. Então, o S está representando para mim esse comprimento aqui, ó, o S que é igual ao f de t. Eu estou agora usando duas variáveis para representar a mesma função. Tá? É porque f é a função de t e S é a variável dependente que representa a função de t. Tá? Mas por um abuso de notação, eu posso, ao invés de escrever f, usar a própria S. Aí fica S igual a S de t. Não há nenhum problema. Tá? Isso aí são apenas formas ambíguas, mas de dizer a mesma coisa. Porque às vezes é mais conveniente você se referir à função posição pela letra S do que pela F. Então, isso indica que esse carro, esse que é um carrinho, ele está numa posição, digamos, S quilômetros, né? Vamos usar, por exemplo, a unidade quilômetro para representar a posição em relação ao ponto inicial da trajetória. Aí vamos supor que S igual a f de t, portanto, é a posição do objeto no instante t. Após ΔT horas, após um instante, um tempo ΔT de deslocamento, eu quero saber quanto que o objeto deslocou. Então, esse deslocamento é o que eu vou chamar de ΔS. Tá? E esse ΔS, ele vai ser o quê? A diferença, né? Entre f de t mais ΔT menos f de t. É o tanto que o carro deslocou, né? Do instante t ao instante t mais ΔT. Qual foi o deslocamento? Foi essa quantidade que está aqui representada em vermelho. A função f de t é a posição, indica sempre a distância do carro em relação ao ponto de partida, que é esse aqui. Então, o carro, quando encontra nessa posição aqui, significa o quê? Que ele está a uma distância dada por f de t mais ΔT. Então, f de t mais ΔT é esse comprimento aqui. Assim como o f de t é esse comprimento aqui. Então, quando você faz o f de t mais ΔT menos o f de t, o que você tem, obviamente, é o deslocamento. Tá? Então, esse ΔS representa o deslocamento do objeto de t, do instante t ao instante t mais ΔT. E, como eu disse antes, ΔS é a variação da posição, f de t mais ΔT menos f de t. Então, eu posso perguntar, qual é a velocidade média do objeto nesse intervalo de tempo? Bom, leis da física. A gente sabe que a velocidade média de um corpo, ele é calculado pelo deslocamento dividido, né, pelo tempo de percurso, o tempo de trajeto do deslocamento, que é o meu ΔS sobre ΔT. Mas o ΔS, o deslocamento, é a diferença f de t mais ΔT menos f de t. E o ΔT, que é o intervalo onde houve o deslocamento. Agora, vamos pensar nessa velocidade média em trajetos cada vez mais curtos.
Ou seja, pega um ΔT agora próximo de zero. Quando você faz esse ΔT tender a zero, o limite das velocidades médias vai te dar o que a gente chama de velocidade instantânea do objeto em movimento. Então está aí mais uma interpretação para a derivada, porque a gente sabe que o limite desse quociente com ΔT tendendo a zero é quem? É a derivada da função de S em relação a t. Tá? Como S está representando f de t, então ds dt é também o df dt. Ambos representam a derivada desta função em relação a t. Tá? Então, veja a semelhança das notações. Né? O ΔS sobre o ΔT, que é a variação de posição pelo deslocamento, isso te dá o que? A velocidade média. Agora, o ds sobre o dt te dá a velocidade instantânea. Apesar da semelhança da notação, mas elas têm interpretações distintas. Tá? Você pode enxergar a velocidade instantânea como um limite da velocidade média, quando esse tempo de deslocamento tende a zero. Tá? Então, se você calcula qual foi a velocidade média entre o trajeto entre duas cidades, você pode pensar agora qual está sendo a sua velocidade naquele instante t que você está caminhando ao longo do trajeto. Então, se você caminha da cidade B para a cidade C, que estão distantes aí 100 km, se você reduz esse quociente para ΔT cada vez menor, você vai estar praticamente o quê? Calculando a velocidade a cada instante t da sua trajetória. No limite, o que você tem é a velocidade instantânea. E essa velocidade instantânea, ela é exatamente o quê? A velocidade representada pelo velocímetro do carro, que é a velocidade que você está aplicando naquele instante, certo? Que pode ser visto como uma velocidade média num instante muito curto de tempo, um período muito curto de trajeto. Então é isso aí, né? Ó, se percorremos de carro uma distância de 320 km em 5 horas, então nossa velocidade média vai ser o trajeto de 320 km dividido por 5 horas, ou seja, isso vai dar uma velocidade média de 64 km por hora. Mas, se ao longo do trajeto o velocímetro marcar em algum momento 110 km por hora, significa que naquele instante t do percurso, a velocidade instantânea é de 110 km por hora. Então é aquela coisa, você faz em média 64 km por hora, porque você no total gastou 5 horas para percorrer 320, mas ao longo dessa caminhada você pode ter acelerado mais, você pode ter dirigido mais devagar, né, com velocidade menor. Então, em momentos, você atingiu a marca de 110 km por hora, que é a velocidade naquele instante. Em outros momentos, você reduziu para 10 km. Então, numa média, você vai ter aí os 64 km por hora. Tá? Então, ou seja, a velocidade marcada no velocímetro é, na verdade, a velocidade instantânea do corpo em movimento. Tá? E aí, a gente vai simbolizar a velocidade instantânea por v de t. E isso, como a gente viu, vai ser representado, portanto, pela taxa de variação da posição do objeto em movimento em relação ao tempo. Então, veja, a taxa de variação da posição, o tanto que a posição varia, né? Isso te dá o quê? A velocidade. A taxa de variação da posição no instante t vai te dar exatamente a velocidade do corpo em movimento. Tá? É claro que essa velocidade ela tem um sentido de movimento. Tá? Por exemplo, suponha que você saiu da sua cidade e foi visitar um amigo que está a 100 km de distância de onde você mora. Você foi lá na casa dele e depois você voltou para sua casa. Na volta, você percorreu os mesmos 100 km. Só que a sua posição, veja, o seu ponto inicial de partida é a cidade onde você mora.
Aí quando você foi visitar seu amigo, você foi se afastando cada vez mais do ponto inicial da trajetória. Então a sua posição, o seu S, o seu F de T, que é o S, foi aumentando. Quando você voltou para casa, a posição a posição do objeto em relação ao ponto de partida vai o quê? Vai diminuindo, tá? Entenda, gente, que posição é diferente de deslocamento. Tá? A posição indica, o próprio nome fala, posição. É a posição do corpo em relação ao ponto de partida. Se você está mais longe do ponto de partida, você está mais afastado, então a sua posição aumentou. Agora, se você volta para casa, você está cada vez mais chegando perto do seu ponto de partida. Então, a sua posição em relação ao ponto de partida, aquela distância onde você está naquele momento em relação ao ponto de partida, ela vai diminuindo. Então, a sua posição vai diminuindo. Tá? Então, neste caso, a sua velocidade ela será negativa. Se você foi a 60 km por hora, foi e voltou a 60 km, o seu velocímetro na volta ele não vai marcar menos 60 km. Ele vai continuar marcando 60 km, obviamente. Porque o velocímetro está marcando o quê? O módulo da velocidade. É o valor absoluto da velocidade. Porque a velocidade com sinal, esse sinal, ele apenas indica o sentido de movimento do objeto ao longo da trajetória. Se a velocidade é positiva, então indica o quê? Que a sua posição está aumentando, está crescendo em relação ao ponto de partida. Se fica negativo, está indicando o quê? Que você está no sentido inverso do seu movimento. Então, quando você resolver problemas e encontrar velocidade negativa, isso quer dizer o quê? Você está no sentido contrário ao sentido de percurso da trajetória que foi convencionado como positivo. Tá? Nós vamos resolver problemas assim. Por exemplo, imagine você jogando uma pedra para o alto. Né? A pedra vai percorrer, imagine que você jogou ela no sentido de uma trajetória retilínea. A pedra vai percorrer uma trajetória retilínea, para cima. Se você convenciona esse sentido de movimento como sendo positivo, na hora que a pedra começar a cair, ela vai estar então percorrendo o sentido negativo da trajetória. Na verdade, ela vai estar, não é que o sentido, ela vai estar voltando, tá? No sentido contrário ao de subida. Então, se você convencionou a subida como sendo o sentido positivo, então a velocidade será positiva. Então, na hora que ela voltar, certamente a velocidade será negativa. Tá? Então, é isso que a gente vai ver daqui a pouco em alguns exemplos de aplicação. Então, como eu disse, o módulo da velocidade, ele é o valor absoluto da velocidade. Bom, e aí, a taxa com que a velocidade de um corpo varia é o que a gente chama de aceleração do corpo. E mede o quanto o corpo ganha, no caso de aceleração positiva, ou quanto o corpo perde, no caso de aceleração negativa ou desaceleração. Tá? Imagina que você está numa estrada. Então você está lá viajando a tantos quilômetros por hora e você quer ultrapassar um carro. Você está numa estrada simples, você quer ultrapassar o carro. O que você vai fazer? Você vai acelerar. Então você vai produzir uma variação na sua velocidade. Tá? A sua velocidade ela vai variar num curto intervalo de tempo. Então, antes de você ultrapassar o carro, você está uma velocidade, digamos, V de T. Suponha que você gaste ΔT, um tempo ΔT, para fazer a ultrapassagem. Então, você produziu uma variação da sua velocidade ao longo desse intervalo ΔT. Então, o V de T mais ΔT vai ser a velocidade após a ultrapassagem. E aí, quando você faz essa diferença, V de T mais ΔT menos V de T e divide por ΔT, isso te dá o quê? A aceleração média que você obteve para ultrapassar o carro. A aceleração instantânea vai ser o quê? O limite dessa aceleração média. Tá? Então, isso mostra o quê? O quanto você acelerou para poder ultrapassar o carro. Então, se você quer fazer uma ultrapassagem, o que você vai fazer? Você vai acelerar, você vai aumentar a sua velocidade e de uma maneira bem brusca, tá? Para você conseguir fazer a ultrapassagem.
Então, nessa hora, você está variando a sua velocidade, portanto, você está produzindo uma aceleração. Então, é o que a gente chama de aceleração positiva. Agora, suponha que você esteja numa situação de perigo, numa estrada, e que você precisa frear para não bater. Então, você está numa velocidade alta, de repente, você tem que reduzir a velocidade para você, sei lá, desviar de um buraco ou desviar de um outro carro no sentido contrário. Então, você vai estar produzindo, no caso, uma aceleração negativa ou uma desaceleração. Então, da mesma forma que a velocidade, a aceleração também vai ter sinal. Tá? E, como a gente acabou de ver, a aceleração, ela mede, portanto, a taxa de variação da velocidade. Então, a aceleração vai ser quem? O dv/dt. E como o v, né? E como a gente já sabe, v, né? Isso aqui é o quê? Derivar v em relação a t. Mas o v é quem? É o ds/dt. Então, isso, na verdade, é quem? É a derivada segunda da posição s em relação ao tempo t. Então, a aceleração é, na verdade, o d2s dt2, que é a derivada segunda da função posição, do s. Aqui você vê que a gente está usando mais a letra s do que a letra f. Agora, tem mais um conceito, esse a gente não se usa muito, que é o de mudança repentina na aceleração. Essa mudança repentina na aceleração é o que a gente chama de sobreaceleração, que são variações abruptas da aceleração. Tá? E ela é medida pela taxa de variação da aceleração. Tá bom? Vou te dar um exemplo para você entender essa sobreaceleração. Quando você está numa aceleração constante, você não sente muito desconforto na viagem, né? Você está, veja, aceleração constante é diferente de velocidade constante, né? Se você está numa velocidade constante, a sua aceleração ela é zero, porque a taxa de variação da velocidade é nula, né? Então, se você está um longo trecho sempre a 100 km por hora, você não muda a velocidade nunca, então você não está produzindo aceleração nenhuma. Então, o dv/dt seu está sendo zero. Em vários instantes t da trajetória, o dv/dt está sendo zero. Tá? À medida que você vai acelerando, desacelerando, para ultrapassar, desviar de buraco, aí você está produzindo acelerações. Tá? Agora, se a partir disso, e imagine que você está numa constante, você acelera, desacelera, mas de maneira homogênea, de maneira regular. Tá? Então, você não tem uma sobreaceleração, porque você está numa aceleração previsível. Aumenta a velocidade, diminui, mas sempre de maneira muito uniforme. Agora, imagina que você precisa de ultrapassar um carro que está em alta velocidade e vem um carro no sentido contrário e você já está no meio da ultrapassagem e você está num carro de câmbio automático. Então, como é que você produz essa sobreaceleração? Se você quer ganhar mais força no carro para ele arrancar mais, o que você faz? Você pisa no acelerador até o fundo, até o final, de maneira bem imediata. Então o carro ele adquire força e aí ele adquire arranque mais rápido. Então você consegue aí o que a gente chama de sobreaceleração. Você produz uma aceleração brusca, né? Você produz uma variação brusca, abrupta na sua aceleração. Claro, você precisa para poder adquirir mais velocidade e poder ultrapassar o carro que está do seu lado. Tá? Ou então, se você está numa viagem de ônibus, que o motorista, toda hora ele acelera demais, ou freia demais, fica aquela, sabe? Aí você vai lá na frente, você está sentado no banco, você vai na frente, volta. Isso mostra o quê? Que o motorista, além de ser mal educado no volante, ele está produzindo o quê? Sobreacelerações. Bom, então vamos agora aos exemplos, para ilustrar esse conceito de taxa de variação, que ele é muito importante em várias áreas. Você vai encontrar esse conceito na engenharia, na física, na química, na biologia, tá? Quando você vai estudar, por exemplo, a taxa de variação da população de uma cultura de bactérias, né? Quanto que essa população varia. Então, problemas ligados à biologia, você vai usar muito taxa de variação.
previsão do tempo, taxa de variação da temperatura. Então, é um assunto muito importante. Na própria economia, aquele exemplo que eu falei lá atrás, sobre o custo de produção de uma determinada quantidade de material, né? Qual o prejuízo, qual é o lucro, tudo isso envolve problemas de taxa de variação. Tá? Se você quer, por exemplo, você quer drenar o óleo dentro de um tanque, qual é a taxa de variação do volume à medida que o óleo vai saindo do tanque? Então, qual é a vazão? Essa taxa de variação pode ser alta, pode ser pequena, você pode esvaziar mais rápido, pode demorar mais tempo para esvaziar. Como fica o volume no tanque à medida que você vai drenando? Tudo isso são problemas que envolvem taxa de variação, portanto envolve derivada. Ou seja, derivada é um assunto muito importante, muito usado e não adianta, tem que aprender, tem que entender para poder aplicar corretamente o conceito nas aplicações. Vamos começar com esse exemplo número 1 aí, olha. Considere uma pedra, que é aquele exemplo que eu falei lá atrás, considere uma pedra sendo lançada para cima em linha reta a partir do solo, com uma velocidade inicial de 39,2 metros por segundo. Essa pedra, ela move-se para cima e depois para baixo ao longo de uma reta. Então ela move para cima e depois para baixo. Vai chegar no instante após o disparo que ela vai atingir uma altura, digamos, uma altura máxima e depois ela começa a cair, certo? Isso por causa do efeito da gravidade, tá certo? Então, se não fosse a força da gravidade, essa pedra ela continuaria subindo indefinidamente a uma velocidade constante de 39,2 metros por segundo. Tá? E aí, se eu quisesse estabelecer qual é a altura atingida por essa pedra, a gente teria simplesmente 39,2 vezes t, que é a velocidade percorrida pelo tempo de percurso. É um cálculo bem simples, né? Velocidade vezes tempo da distância percorrida. Mas como a gente sabe que existe a ação da força da gravidade, então essa pedra vai chegar uma hora que ela vai parar e ela vai começar a cair de novo. Tá? Então isso vai mudar completamente a equação do movimento. Eu vou chamar de S igual a F de t, a expressão que representa a altura atingida pela pedra ao longo da sua trajetória. Tá? E por causa da ação da gravidade, que provoca uma desaceleração no movimento, até que a pedra pare e comece a descer, então, usando essa informação, evidências experimentais sugerem que a equação é S igual a F de t igual a 39,2t menos 4,9t ao quadrado. 39,2 é exatamente a velocidade inicial da trajetória, a pedra foi lançada a essa velocidade, e esse 4,9, ele nada mais é do que 1/2 de 9,8, tá? Porque se você chama o 39,2 de V0, que é velocidade inicial, então essa equação, na verdade, ela é do tipo V0t menos 1/2 vezes g vezes t quadrado. Tá? Que é a equação obtida experimentalmente, famosa, que estabelece a altura de um corpo em movimento em linha reta, tá? V0 a velocidade inicial e g a aceleração da gravidade, que a gente usa o valor aproximado de 9,8 metros por segundo ao quadrado. Então, pede-se a altura máxima atingida pela pedra. Então vamos fazer um desenhozinho aqui. Então aqui o instante t igual a 0 é o instante de lançamento da pedra. Ela sai do solo a uma velocidade inicial de 39,2 metros por segundo. E a aceleração da gravidade g, que é aproximadamente 9,8 metros por segundo ao quadrado,
Claro, o valor dessa aceleração é quando você está aqui próximo da superfície da Terra. Porque à medida que você vai afastando da superfície da Terra, essa aceleração, essa constante gravitacional, ela vai sofrendo alterações. Ela vai ficando menor. Né? Tanto que quando você sai da atmosfera, essa aceleração gravitacional G, ela é muito pequena, quase nula. Tá? Tanto é que se você sai da atmosfera, você não volta mais, né? Você fica lá, você pode até voltar, mas você vai cair muito lentamente até atingir novamente a atmosfera terrestre, porque ali a aceleração da gravidade é muito pequena. Então a força gravitacional que está sendo efetuada sobre você também é muito pequena, porque a gravidade ali é quase zero. Tá? Por isso que dá a sensação de ficar flutuando no vácuo. Né? Bom, qual é a altura máxima que essa partícula atinge? Eu quero achar a altura máxima atingida pela pedra. Bom, essa altura máxima ela vai ocorrer num ponto, num instante t, que eu quero descobrir qual é o tempo. O tempo, eu estou supondo o tempo aqui dado em segundos. Bom, isso vai acontecer no instante que a velocidade instantânea for zero. Porque é o momento que a pedra para. Nesse momento a velocidade dela vai ser zero. Porque ela sai do solo a 39,2 metros por segundo e por causa da força G, essa velocidade ela vai diminuindo, vai diminuindo, vai diminuindo até atingir zero. Ali vai ser a altura máxima que a pedra vai atingir. Dali ela começa a cair de novo. Então eu tenho que resolver essa equação, V de t igual a zero. Como a gente sabe que V de t é a taxa de variação da posição, ds dt, tá? E o s de t, veja, no instante t da trajetória, no instante t arbitrário da trajetória, a altura é dada por s de t. Tá? Esse s de t, essa função que está aqui, ela representa a altura da pedra no instante t da trajetória. Então, no instante t arbitrário, eu estou a 39,2 vezes t menos 4,9 vezes t ao quadrado metros do solo. Então, qual vai ser a velocidade nesse instante t da trajetória? Vai ser o ds dt. Nesse instante t, o v é o ds dt. Então, o que você tem que fazer? Calcular a derivada da expressão s, que é 39,2t menos 4,9 T2. Bom, a derivada disso aplica as regras de derivação. Então, vai ficar a derivada de 39,2t, que é 39,2, menos a derivada de 4,9t2, que é 2 vezes 4,9t. Ou seja, isso dá 39,2 menos 9,8t. Então, agora eu tenho que resolver a equação v igual a zero. Ou seja, eu tenho que resolver 39,2 menos 9,8t igual a zero. Tá? Note que essa expressão aqui, que é o v de t, ela representa a velocidade da trajetória no instante t. Então, nesse instante t, a velocidade da trajetória é dada por essa expressão aí. Então, no instante de altura máxima é quando v de t for igual a zero. E aí, se você resolve essa equação, é fácil verificar, neste caso, que o t é igual a 4 segundos. Tá? Então, se você resolve a equação 39,2 menos 9,8t igual a zero, fazendo as contas, você encontra t igual a 4. Então, resposta é t igual a 4. Então, a pedra vai atingir a altura máxima após 4 segundos de lançamento. E qual vai ser o valor dessa altura máxima? Bom, então, neste caso, o que você vai ter que calcular? É o S de 4. Tá? Então, para eu saber a altura máxima,
eu preciso calcular agora o S de 4. Então, na expressão S de T, eu faço T igual a 4. Então, vai ficar S de 4 igual a 39,2 vezes 4, menos 4,9 vezes 4 ao quadrado. E se você faz as contas, isso vai dar 78,4 metros. Então, a sua pedra vai atingir a altura máxima de 78,4 metros. Bom, letra B. Encontre a velocidade e seu módulo quando a pedra está a 58,8 metros do solo e o instante da trajetória em que isto ocorre. Bom, eu quero saber a velocidade e o módulo dela quando a pedra estiver a 58,8 metros. Veja, se a altura máxima é de 78,4, então 58,8 vai ser mais ou menos aqui assim, digamos. Tá? Então, essa altura aqui, que eu vou pintar de azul, representa 58,8 metros. Aí eu quero saber qual é a velocidade quando eu estiver a essa altura do solo. Bom, vão ser duas situações, né? Porque essa bola vai atingir essa altura duas vezes, na ida e também na volta. Tá? Então, na ida, quem é o T? Transcorrido qual o valor de tempo que a bola vai estar a 58,8 metros. E nesse tempo, quem é a velocidade? A mesma coisa na volta. Tá? Vou chamar isso aqui de T1 e V1. E depois vou chamar de T2 e V2 quando a bolinha voltar para a mesma posição. Ok? Bom, então neste caso, eu tenho que resolver a equação S de T igual a 58,8. Tá? Tem que achar o T tal que isso acontece. Então, eu tenho que resolver a equação. Essa equação, você pode reescrevê-la da seguinte forma. E eu posso colocar o 4,9 em evidência. Por incrível que pareça, esses três números aqui são múltiplos inteiros, né, de 4,9. Então, isso vai ficar, na verdade, t ao quadrado menos 8t mais 12 igual a zero. Tá? Aí eu posso dividir todo mundo por 4,9. Então, na verdade, eu tenho que resolver a equação t ao quadrado menos 8t mais 12 igual a zero. E se você resolve esta equação, você vai encontrar dois valores para t. T igual a 2 e t igual a 6. Tá? Bom, a gente sabe que a bolinha, ela atinge a altura máxima no instante t igual a 4. Tá? Então, esse ponto máximo aqui, ele é atingido no instante t igual a 4, que é o instante em que a velocidade é zero. Tá? Então, isso significa que quem vai ser o T1? Bom, o T1 vai ser 2, né? Então, isso significa que nos 2 primeiros segundos, claro, porque 2 é menor do que 4, nos 2 primeiros segundos, a velocidade, a partícula vai estar a 58,8 metros do solo. Aí, mais 2 segundos, ela atinge a altura máxima. E depois, mais 2 segundos, ela volta para a altura de 58,8 metros. Então, isso significa que o T2 vai ser, portanto, igual a 6. Então, eu já sei que o T1 é 2 e o T2 é 6. Agora, eu preciso de achar o V1 e o V2, tá? Então, o V1 é o V de T1
do instante T1, que é 2, então é o V de 2. E agora você joga na expressão do V de T. Olha lá, quem é o V de T? V de T é 39,2 menos 9,8T. Tá? Então vai ser 39,2 menos 9,8 vezes o T, que é 2. Então, se você faz as contas, isso vai dar 19,6. O quê? Metros por segundo. Tá? Que é a unidade de velocidade. E, então, esse V1 deu quanto? Esse V1 aqui, ele deu 19,6 metros por segundo. Então, a bolinha, quando ela está a 58,8 metros do solo, ela está a uma velocidade de 19,6 metros por segundo. Aí ela vai, zera e volta. Então, no instante T2 igual a 6, a velocidade V2 vai ser quanto? Então, vai ser a velocidade no instante T2, que é a velocidade no instante T igual a 6. Então, isso fica 39,2 menos 9,8 vezes 6. E se você fizer as contas, você vai facilmente encontrar menos 19,6 metros por segundo. Então, veja, o V2, ele é menos 19,6. Esse menos aqui apenas está dizendo o quê? Que a partícula está no sentido agora contrário de movimento. O sentido positivo que a gente convencionou é o sentido para cima. Quando ela parou e começou a cair, ela inverteu o sentido de movimento. Então, por isso que a velocidade agora está saindo o quê? Negativa. Tá? Mas o módulo da velocidade é o mesmo. Ou seja, essa partícula, quando ela passa nesse ponto aqui, ela, na ida e na volta, ela está com a mesma velocidade, que é de 19,6 metros por segundo. Tá? Esse sinal de menos apenas tem um sentido físico, indicando que ela está na trajetória contrária. Tá? Mas o valor da velocidade, o módulo da velocidade de V1 e de V2, neste caso, é 19,6 metros por segundo. Agora, qual a aceleração da pedra no instante t após o lançamento? A cada instante t da trajetória, você tem a velocidade e você tem também a aceleração, que é dada pela derivada da velocidade em relação ao tempo. Então, nesse instante t da trajetória, eu sei que a velocidade é 39,2 menos 9,8t e a aceleração é quem? Bom, é só derivar essa expressão aí, né? Então, a aceleração, a gente sabe, é a derivada da velocidade em relação ao tempo. Então, você tem que derivar em relação ao tempo a expressão da velocidade, que é 39,2 menos 9,8t. E a derivada disso, aí vai ser a derivada da diferença, a diferença das derivadas. A derivada de constante é 0, menos a derivada de 9,8t, que é 9,8. Então, o resultado deu quanto? Menos 9,8. Então, você vê que a aceleração ela é constante ao longo de toda a trajetória. Tá? E mede menos 9,8 metros por segundo ao quadrado. Ela é constante e é o quê? É negativa. Você vê que a aceleração ela é sempre negativa para todo t, porque ela sempre atua no sentido contrário, como o sentido positivo da trajetória é para cima e a aceleração atua para baixo, porque ela está relacionada à força gravitacional que atua para baixo, então ela atua no sentido oposto ao sentido positivo da trajetória, que é o sentido quando você lança a bolinha para cima. Então a aceleração ela é negativa e constante o tempo todo. A aceleração é constante porque ela é nada mais do que a aceleração da gravidade.
A pergunta, quando que a pedra atinge o solo de novo? Então, para resolver esse problema, o que eu tenho que resolver? Eu tenho que resolver a equação S de t igual a zero. Claro, né? Porque quando S de t é zero, indica que a pedra está no solo. E S de t igual a zero equivale a... aí substitui o S de t pela expressão 39,2t menos 4,9t ao quadrado igual a zero. Tá? Aí se você põe aqui o 4,9 em evidência, então isso é o mesmo que 8t menos t ao quadrado igual a zero. Então isso vai ser zero se somente se o t for igual a zero ou t for igual a 8. Ou seja, t igual a zero é o instante que a pedra é lançada, portanto, ela está no solo. E t igual a 8 é o instante que ela retorna ao solo, portanto, S de t é zero também. Então, a pedra retorna ao solo após 8 segundos. Isso nos diz, portanto, que a equação do movimento ela só é válida entre 0 e 8, quando t varia de 0 a 8. Tá? Então, embora a equação matemática S de t, que é que representa uma parábola, embora essa função ela esteja definida para todo t em R, mas para o nosso problema físico vai estar restrito aos valores de t entre 0 e 8. Então, o movimento, a expressão S igual a F de t, para nós, neste caso aqui, só vai ser válida no domínio t entre 0 e 8. Agora, se você traçar o gráfico desta parábola, essa parábola ela tem raízes em t igual a 0 e t igual a 8. Como o coeficiente do termo t quadrado é negativo, então ela tem concavidade voltada para baixo. Então, no instante t igual a 4 corresponde ao valor máximo atingido pela pedra, que é o valor máximo que a função atinge, a função quadrática, 78,4 metros, que representa, portanto, o vértice da parábola. E nos instantes t igual a 2 e t igual a 6, a pedra ela se encontra a uma altura de 58,8 metros. E o coeficiente angular das retas tangentes nestes pontos 2 e 6, eles vão representar exatamente as velocidades nesses instantes, t igual a 2 e t igual a 6. Como a gente já sabe, né? Já que a derivada é o coeficiente angular da tangente. Então, o coeficiente angular dessa reta tangente, você vê que ele é positivo e representa o V de 2, que é 19,6. Já o coeficiente angular desta outra reta tangente, você vê que ele é negativo, e de fato, né? E é o V de 6, e é de fato negativo, porque você vê que a inclinação da reta, ela é negativa. E essas retas, elas têm inclinações opostas, tá? Essas retas azuis, elas têm inclinações opostas. Então, está aí, portanto, a interpretação geométrica desses resultados. Bom, e como último exemplo, para ilustrar o assunto da aula de hoje, vamos imaginar um tanque de óleo que tem que ser drenado para uma limpeza. Se sobram V galões de óleo no tanque T minutos após o início da drenagem, onde V é uma função de T, vale 40, que multiplica 50 menos T ao quadrado. Calcule, primeiro, a taxa média em que é drenado o óleo para fora do tanque durante os primeiros 20 minutos. E depois, a taxa em que o óleo está fluindo para fora do tanque 20 minutos após o... vamos imaginar aqui o meu tanque de óleo
Tá? E aqui tem um orifício, uma torneirinha, para onde vai despejar o óleo que está aqui dentro desse tanque. Ok? A quantidade de galões de óleo na unidade de tempo, portanto, é dado pela expressão 40 vezes 50 menos t ao quadrado. T, vamos supor, em minutos. Então, isso significa que no instante t eu tenho essa quantidade de galões no tanque. A unidade para ver aqui vai ser galões. Tá? Um galão mede aproximadamente 3,8 litros. Então, o problema, ele quer saber qual a taxa média em que é drenado o óleo para fora do tanque durante os 20 primeiros minutos. Então, a taxa média de drenagem vai ser o valor do volume de óleo no instante t igual a 20, menos o valor no instante t igual a 0, sobre 20 menos 0, que é a nossa fórmula, tá certo? V de x mais h menos V de x sobre h. O meu h aqui, no caso, é 20 e o x é 0. Então, isso vai ser o quê? A drenagem média, que é a diferença entre os volumes nos 20 primeiros segundos. Então, é a taxa média de drenagem. Aí, se você faz as contas, veja, quem é o V de 20? Jogando na fórmula, é 40 que multiplica 50 menos 20 ao quadrado. Então, isso dá 40 vezes 30 ao quadrado. O V de 0, jogando de novo na fórmula, é 40 vezes 50 menos 0 ao quadrado. Portanto, isso fica 40 vezes 50 ao quadrado. Então, a diferença vai ficar 40 vezes 30 ao quadrado, menos 40 vezes 50 ao quadrado, sobre 20. Note que você pode fazer essa conta, pode resolver essa expressão sem fazer tanta conta, se você abusa das propriedades algébricas. Põe o 40 em evidência, fica 30 ao quadrado menos 50 ao quadrado sobre 20. Aqui você já faz uma boa simplificação. Tá? Então vai ficar 2 que multiplica 30 ao quadrado menos 50 ao quadrado. Faz as contas e você vai encontrar menos 3.200. Então, isso significa o quê? Uma média, né, o valor médio de drenagem, menos 3.200 galões por minuto. Isso é uma média, tá? Esse sinal de menos, claro, está indicando que o volume está diminuindo. No item B, o que ele pede? A taxa com que o óleo está fluindo para fora do tanque 20 minutos após o início da drenagem. Ou seja, no instante t igual a 20, qual é a drenagem instantânea naquele instante t igual a 20? Então, agora é um problema de taxa de variação, certo? Então, eu quero agora calcular o dV/dt no instante t igual a 20. Para eu calcular o dV/dt, primeiro vamos desenvolver a expressão da V de t. Porque como a gente ainda não sabe regra da cadeia, então não tem outro jeito para derivar essa expressão que não seja desenvolvendo o produto notável. Tá? Depois que a gente aprender a regra da cadeia, aí você pode calcular essa derivada sem ter que desenvolver o produto notável, de modo até mais rápido. Mas por enquanto vamos fazer isso. Então, se você desenvolve o produto notável, então isso vai ficar 50 ao quadrado menos 100 vezes t mais t ao quadrado. Tá? Então, o resultado vai ser 40 vezes 50 ao quadrado. Eu não vou efetuar essa conta aqui, porque
na hora que eu derivar isso aí vai dar zero. Menos 40 vezes 100, que é 4.000, então fica menos 4.000t, mais 40t ao quadrado. E agora, na hora de eu derivar o dv dt, fazer dv dt, a derivada desse número aqui, dessa constante, é zero, a derivada de menos 4.000t é menos 4.000, e a derivada de 40t2, que é mais 80t. Então, dv dt deu. Então, no instante t igual a 20 minutos, quanto que vale a taxa de variação instantânea no instante t igual a 20? É 80 vezes 20 menos 4.000. E se você faz essa conta, você vai encontrar menos 2.400 galões por minuto. Bom, qual é a diferença desses dois resultados? Porque, veja, ambos estão relacionados ao tempo t igual a 20. O que diferencia? Qual que é a interpretação para esses dois resultados? Na drenagem média, veja, você começa a drenar. Então, você pega o tanto que escapou no instante t igual a 0 e do tanto que escapou no instante t igual a 20. E aí você faz a média. Então, você pega a diferença e divide por 20. Isso é média, é drenagem média. Então, em média, você drenou 3.200 galões por minuto. Já a drenagem instantânea significa que naquele instante t igual a 20, tá? No instante t igual a 20, está passando aqui por essa torneira 2.400 galões por minuto. Tá? Então, instantaneamente, naquele tempo, né, no instante t igual a 20, após abrir a torneira, naquele momento, a vazão aqui, por essa torneira, está sendo de 2.400 galões por minuto. Tá? Claro que essa vazão não é constante, porque a taxa de variação dV/dt depende do tempo. Então, se você calcula a taxa de variação agora em outros valores de t, você vai ter outros valores para taxa instantânea de drenagem, tá bom? Mas naquele instante t igual a 20, a taxa é essa, de 2.400. E, de novo, é negativo. Por quê? Porque o volume está diminuindo. Então, sinal negativo para indicar isso, a diminuição do volume. Bom, tem muitos outros exemplos envolvendo taxa de variação. Tem, por exemplo, exemplos aplicados na economia, no crescimento de bactérias. Então, é importante que vocês vejam os outros exemplos, tá? Dá uma olhada no nosso livro-texto para entender os outros exemplos. Eles são muito similares, muito parecidos com esses dois exemplos que eu abordei aqui na aula com vocês, tá bom? Então, por hoje é só. Um abraço a todos. Nos vemos na próxima aula.